21 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Eu vou conversar agora com a doutora Flávia Trench, que é médica infectologista, professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova variante da Covid-19, uma variante da variante da Covid, que é a Omicron, e tem feito aumentar os casos de Covid no Brasil, e no Paraná me parece que o número de casos dobrou nas últimas semanas, provavelmente por causa dessa variante, né? Mas quem vai explicar melhor essa situação é a doutora Flávia Trench. Doutora Flávia, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia. Doutora, essa nova variante da Omicron, né? Ela tem sido a causa provável desse aumento de contaminações da Covid, depois já de tantas semanas, de tanto tempo, né, em queda? O que a gente suspeita e já previa, né? Na verdade, porque como é um vírus respiratório bastante, que tem um poder de multiplicação bem grande, né, então ele também tem essa facilidade de produzir mutantes. E entre esses mutantes, de vez em quando aparece um que tem assim uma eficácia, vamos dizer, de transmissibilidade maior, e daí ele começa a espalhar, né? Novamente. Por isso que as atividades de vigilância e monitoramento são super importantes, né? Que é alguma coisa assim que a gente é bem aquém do que deveria ser, porque daí a gente teria como pegar sempre essa percepção no início já e tentar talhar antes que a coisa tome um rumo pior, né? E o que a gente tem de problema hoje em dia também é a baixa adesão à vacina da terceira e da quarta dose. Então a gente tem muitas pessoas que fizeram somente 2 doses. Ou seja, é um esquema, hoje a gente sabe, é um esquema incompleto. Então o necessário é que as pessoas realmente completem o seu esquema vacinal, né? Façam a terceira, depois tem aquele intervalo de 4 meses, façam a quarta dose, mas enfim, que tenham a sua imunização contra a Covid-19 mantida em dia, né? Inclusive aqui em Foz do Iguaçu já está liberada a vacina de reforço, o segundo reforço, né, a quarta dose para pessoas com menos de 18 a 39 anos, né? Que a gente estava esperando, né? Essa faixa etária. Então, assim, eles estão ampliando, estão chamando. Vacinação de criança também a gente teve uma adesão muito baixa, né? E daí as crianças voltaram para a escola e tal, também tudo isso ajuda a circulação, né? Fomos abandonando aos poucos, né, o uso da máscara, né? Basicamente só os serviços de saúde que têm mantido esse uso, né? Doutor, essas variantes que surgem, né, e que devem continuar surgindo, ela é uma coisa natural, é um movimento natural do vírus, ou ele está ligado à baixa vacinação e às pessoas que vão parando de se vacinar com as doses de reforço ao longo do tempo? Não, na verdade a mutação ela é do vírus, né? Porque como ele se reproduz muito rapidamente, esses mutantes eles surgem do quê? Entre aspas, entre um erro, né, numa diferença da cópia original. Muitas vezes essas mutações, elas não acrescentam nada, não dá nenhum ganho para o vírus. E, né, esse mutante morre e não deixa descendentes, vamos supor assim. Mas, às vezes, aparece uma mutação que torna, por exemplo, a transmissibilidade melhor, né, uma carga viral maior, e daí essas mutações que tornam o vírus mais eficaz para ser transmitido e saltar, né, de pessoas para pessoas, elas tendem a se tornar dominantes, né, até que vem um outro mutante. Então não tem a ver com a vacina, tem a ver com essa coisa da replicação viral. Claro que se a gente vacina todo mundo, e a gente sabe que vacinando você dificulta bastante a transmissão. E mesmo quando há transmissão e a doença tem uma quantidade de vírus menor, daí indiretamente você vai ter menos mutantes, né? Então, por isso que a gente incentiva tanto a questão da vacinação e de se manter a imunidade em dia, né? As vacinas, né, que a gente tem disponível hoje contra a Covid-19, elas são eficazes também para essa variante nova? São.
Elas assim, onde existe vacina e vacinação adequada, a gente tem visto a queda, né, do número total de casos, dos casos graves e dos óbitos. Isso no mundo inteiro. Né? Então a gente sabe que a estratégia de vacinar contra a Covid é uma estratégia muito importante para a gente, né, passar essa fase, e provavelmente vai ser uma vacina que vai ficar incorporada no nosso calendário, como é a vacina da gripe, por exemplo. Né? De vez em quando a gente vai ter que fazer uma dose. Talvez até mescle, como é vírus respiratório, faz tudo numa picada só. Eu acredito que a coisa caminhe nessa linha, né? Agora, já temos mais de um ano, né, de vacinação em massa da população. Aquele medo que se tinha inicialmente, né, da vacina puder ser prejudicial, da vacina não funcionasse ou que causasse algum problema na saúde das pessoas. Após um ano de vacinação em massa, a gente viu que isso tudo não aconteceu, que as vacinas são seguras. Mesmo assim, as pessoas agora não estão se vacinando na mesma quantidade, né? E aí as terceiras e quartas doses ficando muito abaixo do esperado. Isso é um movimento normal da população, doutora? Como que a senhora enxerga isso? É um certo cansaço do povo que já se vacinou e não quer continuar indo, né, em um espaço muito pequeno de tempo? Isso aí historicamente a gente sabe. Toda vacina que você requer mais de uma dose para você manter a imunidade, a tendência é você ir perdendo adesão, né, conforme... Né, se tem uma dose, a primeira dose você consegue 90 e tantos %, a segunda você já consegue 70%. Então, há uma tendência de dificuldade quanto mais doses a gente precisa para o esquema ser efetivo. Isso para qualquer vacina, para hepatite B, para tétano, funciona assim. Tanto que o ideal para a gente é aquela vacina dose única e de preferência com mais de um agente numa vacina só, que numa visita, né, a sala de vacina você resolve várias questões, né? E então é isso aí, as pessoas vão tendo, e a percepção de risco também. Quando a gente estava no auge da pandemia, então todo mundo confrontado com aquelas pessoas, né, internação grave, lembra aquele dia do municipal que teve 16 óbitos de Covid, né? E até apareceu a imagem no jornal dos carros da funerária, um do lado do outro, Sim, né? Para fazer o translado dos corpos dessas pessoas que faleceram. Então, isso foi muito impactante. E nessa percepção, né, a população tende a buscar mais. Quando ela percebe, não, está controlado, já tirou máscara, então ela entende que o risco é menor, e assim dá um certo descaso mesmo. Não vou tomar, hoje está tarde, hoje tem que trabalhar, amanhã não sei o quê, entendeu? Pois é, então... e aí fazendo essa comparação, né, dessa situação que a gente viveu há pouco tempo atrás, como a senhora bem lembrou, 16 mortes, um único dia em Foz do Iguaçu, e de lá para cá tudo que mudou foi a vacina, né, porque nós já não temos mais as mesmas medidas de proteção, voltamos a viver normalmente com aglomerações e tudo mais. A diferença de lá para cá é vacina. Exatamente. A vacina foi um espetáculo, né? A rapidez com que foi desenvolvida e a gente, assim, historicamente o Brasil é o país no mundo que melhor conduz campanha de vacinação, tem rede de frio, tem vacinadores, tem dezenas de milhares de salas de vacina espalhado por onde você for no Brasil, tem vacinadores, sala de vacina e rede de frio, né? Então é alguma coisa assim tremendamente capilarizada e tremendamente eficaz, né? Então não é falta de vacinador e agora não é falta de vacina. A população que tem que se mobilizar para fazer a parte dela e ser vacinada, né? Ok. Doutora Flávia, sobre o perigo dessa nova variante, nós podemos... como é que eu vou colocar? Não querer causar um certo pânico na população de que a gente possa voltar a ter aquelas obrigatoriedades de uso de máscara, de não aglomerar, de fechamento de algumas atividades. Como que a senhora avalia isso? Ainda isso pode acontecer ou já estamos distantes desse quadro todo? É isso que eu vou dizer, é uma situação, por isso que a gente faz vigilância, né? Porque essa é uma situação dinâmica. Então, assim, a verdade de hoje, né, não é a da semana que vem.
Então, esses monitoramentos é que vão nos dizer. Mas, assim, se a gente fizer uma analogia do que foi a Ômicron, né? A Ômicron foi a variante até agora que mais casos teve, muito mais que o vírus selvagem lá inicial e outras variantes Delta e tal. Então, só que com a Ômicron, assim, a gente teve um pico absurdo de casos, mas não acompanhou em termos de casos graves e de mortes. Por quê? Porque naquela época estava todo mundo vacinadinho, né? Tinha pelo menos 2 doses ali com a imunidade bombando, então a gente viu muitos casos, mas não viu na proporção doentes graves e óbitos. Então, vai depender de como a população se comportar agora, né? Na questão da vacinação. Mas isso cabe, né? A vigilância é constante. Em algum momento podemos ter que retroceder, eventualmente podemos, né? Não acho que a gente vai retroceder num padrão lockdown, assim, mas às vezes, assim, voltar a usar máscara, né? Ter mais cuidado, alguns eventos maiores, né? Higienização de mão e máscara também para as pessoas circularem. Tá certo. Ela pode ser, se for, né, se comparar com a Omicron, essa é a BQ.1. Ela pode ser mais transmissível, porém não tão letal, né? E as pessoas vão ser aquela coisa assim, vai depender de como as pessoas se comportarem em relação à vacina, né? Que daí, assim, eu falo assim, a gente não pode fazer o jogo do vírus, a gente tem que fazer o nosso jogo, né? A gente tem que fazer tudo que seja possível para dificultar que ele circule, né? Então, a higienização das mãos, fazer a vacina, eventualmente, assim, você vai a algum lugar e fala, não, aquele é muito cheio, eu vou viajar de avião de ônibus, bota uma máscara e tal, né? Se cuidar e cuidar do outro. Pelo que a senhora acompanha, as vacinas daqui por diante, elas já estão começando a ficar mais modernas, por exemplo, que a gente possa já tomar esses reforços uma vez ao ano e não mais a cada 4 meses, como é hoje? Então, essa é a pergunta prêmio, né? Nós não sabemos ainda, né? De quanto em quanto tempo que a gente vai ter que fazer reforço. Mas isso aí acontece com toda vacina que ela é lançada, né? Porque tudo bem, por mais que você tenha pesquisa e você tenha um tempo de acompanhamento, né? Até você dizer, para essa vacina, para essa idade, são tantas doses e não precisa mais, ou então precisa, né, tá sempre atualizando. Por exemplo, uma coisa que mudou, febre amarela, né? Vacina de febre amarela tinha aquela orientação de reforço a cada 10 anos. Agora já tem uma outra percepção, que se você fizer essa vacina, assim, adulto ou uma criança maior, uma dose está suficiente e você tem imunidade de memória para o resto da tua vida. E era uma vacina antiga que a gente veio estudando. Então, esses estudos de quanto tempo vai durar a imunidade dessa vacina, só vivendo para ver, né? E acompanhando. Né? Então, talvez chegue a não, precisamos fazer um reforço uma vez por ano. Não, pode ser cada 3 anos. Vai ter que fazer de 6 em 6 meses. Então, assim, essa é a pergunta que ainda está sendo respondida. Por hora, o que eles estão falando é isso, né? As 3 doses no mínimo para pessoas sem comorbidade, que não seja idosos e tal, e 4 doses para os demais, né? Tá certo. É que ao contrário do que a gente pensa, a medicina ela não dá resposta sobre tudo instantaneamente. As coisas são tem feitas... umas coisas que você fala assim, quanto tempo vai durar? O tempo tem que passar para a gente enxergar, né? As coisas são feitas não por... Não tem jeito. Esse é o tipo de resposta que a gente não consegue dar. Eu falo assim, não, é efetivo, protege, é segura, mas quanto tempo vai durar isso e quantos reforços serão só vivendo para ver. A ciência e medicina funciona também por acompanhamento das coisas, né? Ao longo do tempo. É que nem essa coisa que você falou nós vamos retroceder, nós vamos usar. Isso daí a gente tem que acompanhar. Por isso que a vigilância dos casos é importante. Quantos casos estão tendo? Está aumentando onde? Né? E bate onde estão aumentando os casos com falha vacinal, que estratégia que a gente vai usar para incentivar a população, vai abrir o BS no outro horário, vai fazer campanha de final de semana, né? Vai na casa vacinar alguém que tenha problema de locomoção, ou é idoso, alguma coisa assim. Então, são essas estratégias que elas têm que ser vigia e constrói estratégia.
e reavalia, faz outra estratégia, entendeu? Então é dinâmico. Tá certo. Doutor, agora também tem um período de dengue, há uma confusão de sintomas entre Covid e dengue, né? É. Agora, que nem eu falo, o calendário de Foz do Iguaçu é Natal, Ano Novo, Carnaval e dengue, né? Mais ou menos isso, infelizmente. Tanto que, assim, naquela epidemia, a gente teve um enorme... Quando começou o Covid em 2020, nós tivemos a maior epidemia de dengue da história. Só que ela não apareceu, assim, porque a Covid tomou os noticiários. Mas a gente teve, acho que foram 19 mil casos em Foz do Iguaçu. Você acha? É um negócio absurdo. É absurdo mesmo. Doutora, quero agradecer a sua participação, falando um pouquinho sobre essa variante da Covid-19 e essa vigília, né, que tem que continuar sendo realizada, inclusive pela população, continuar os cuidados e principalmente continuar se vacinando. Doutora Flávia Trench, muito obrigado. De nada, as ordens. Ok, 7h50. Obrigado pelo convite. De nada, bom trabalho. 7h50.